Deus abençoe. Fé sem obediência é ilusão espiritual. Que essa segunda-feira você pegue o Espírito, absorva o máximo o que nós vamos falar aqui na bênção do dia, porque realmente pode mudar a sua história, mudar a sua condição e mudar a sua vida, hein? Mudar realmente a sua história, porque Deus é Deus. Fé sem obediência é ilusão. Já absorveu isso? Eu tenho fé, eu uso a fé, eu creio em Deus, mas a minha vida não muda. Por quê? Porque não tem obediência. Se não tem obediência, é ilusão. Então seu casamento vai ser uma ilusão, sua vida financeira vai ser uma ilusão, sua saúde vai ser uma ilusão. Por isso que nada acontece de bom. E você fica realmente vendo as coisas ruins acontecendo para você, não é porque Deus é ruim ou mal. É porque precisa você obedecer. Obedecer o que e a quem? Obedecer a palavra dele. Fé sem obediência é ilusão. Deixa aí nos comentários agora. Obediência. Eu vou obedecer. Decida obedecer a partir de agora. Meu Deus do céu, o empresário, o empreendedor, o trabalhador, o profissional liberal, o empreendedor, o homem mais simples ou a pessoa mais sofisticada, a fé mais simples ou mais sofisticada, não importa, tendo condições ou não, aprenda a obedecer. Você quer trabalhar com alguém que não obedece? Você quer ter um funcionário que você fala uma coisa para ele e faz outra? Entenda sobre isso. A obediência é uma semente que abre portas. A obediência é uma semente que traz colheitas. A semente chamada obediência gera prosperidade, gera saúde, gera progresso, gera sucesso. Então, quando não tem obediência, é auto-engano, é discurso sem prática. Quantas pessoas é espiritualidade falsa? Tem gente que diz, não, eu tenho fé, mas é uma espiritualidade falsa, porque não tem obediência. Não adianta você conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse se você não obedece, se você não tem a capacidade, a humildade de obedecer. Existe uma fé que salva. Existe uma fé que só engana quem carrega. Olha só, existe uma fé que salva e existe uma fé que só engana quem carrega ela, que é a fé sem obediência. Toca o sino, deixa o seu like, vamos compartilhar isso com as pessoas. Tem gente que entregou a vida para Jesus, batizou nas águas, lê a Bíblia, ora, mas não tem resposta. Isso é com pastor, isso é com bispo, é com obreiro, isso é com membros, porque não tem obediência. E não tem resultado. Aí o céu é de bronze, a terra é de ferro, o que planta não se colhe. Por quê? Porque falta obediência. Tiago, capítulo 2, versículo 17, Tiago diz, a fé se não tiver obras é morta. A fé se não tiver obras é morta. Quantas pessoas não têm obras? Não têm obras. Então é uma fé que está produzindo auto-engano. É uma espiritualidade falsa. Meu Deus do céu, deixa aí nos comentários. Eu não aceito mais auto-engano. Eu não aceito mais falsidade. Deixa isso nos comentários. Toca o sino, toca o sino. Deixa o seu like, vamos compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal, porque isso é muito importante para você mudar a sua história. Fé que pode mudar a sua história. A fé, existe uma fé que salva e muda. Essa é a fé que obedece. E existe uma fé que só engana quem carrega ela. É essa fé sem obediência. É uma escolha, uma decisão. Crer não é concordar, é obedecer. Crer não é concordar. Eu concordo. Eu aceito. Tá bom, obedece.
Obedece a Deus nas coisas mais simples, porque as coisas que Jesus ensinou para a gente foram coisas simples. Obedece às coisas simples que Jesus ensinou, que a sua vida muda. Isso, a obediência é chave. É chave para abrir portas e abrir portais que vão mudar a sua história, mudar a sua condição. Fé que não gera mudança é só discurso. Fé que não gera mudança é só discurso. Deixa aí nos comentários. Minha vida vai mudar. Minha vida começa a mudar agora, nessa bênção do dia. Agora sua vida começa a mudar. Porque isso é revelação. Isso é revelação. Isso é poderoso. Nós estamos aqui agora nessa live desmascarando a ilusão. Isso é libertador, que Jesus falou lá em João 8:32. E conhecereis a verdade vos libertará. Desmascarando a ilusão. Quer dizer, o perigo de só quem fala, né? É o perigo da fé que só fala, mas não obedece. Muitos sabem versículos, mas ignoram princípios. Veja que hoje virou moda, né? Entre artistas, entre jogadores de futebol, celebridades. Virou moda hoje citar versículos. Você vê que tem gente que escreve versículos, vão tatuando versículos até no corpo, né? Eu posso tudo naquele que me fortalece. Ser forte e corajoso, não temas. Você vê que tem pessoas, e isso não só em placas de carro, né? Em outdoors, em placas em lugares assim, você vê em muros, versículos bíblicos. Mas não adianta ter versículos se ignora princípios. Se não tem princípio, se não tem caráter. Deus não responde discurso, responde alinhamento. Deus não responde discurso se não tem alinhamento. O céu não negocia obediência. Jesus disse lá em Mateus 7:21, nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino dos céus. Eu expulsei demônio, curei enfermos, mas você não me obedeceu. Então, vou repetir, eu vou orar daqui a pouco por você. Deixa aí nos comentários, obediência, guarda isso. Fé sem obediência é ilusão. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Lucas 6:46. Isso é muito profundo. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? É quebra de auto-engano. É quebra de auto-engano. Porque o pior enganador não é o que engana pessoas. Eu posso enganar você, você pode me enganar. Mas pior enganador que engana a si mesmo. Você quer parar de enganar você ou você vai querer continuar vivendo de ilusão, de máscara? Vamos compartilhar essa live com as pessoas? Vamos compartilhar com o máximo de pessoas? Fé sem obediência é ilusão espiritual. Pega essa visão. Pega essa visão. Então, põe isso aí nos comentários. Eu escolho obedecer e não apenas crer. Deixa isso nos comentários. Eu escolho obedecer e não apenas crer. Quantas pessoas, meu Deus. Jesus diz, quem tem os meus mandamentos, guarda. Daqui a pouco já vou orar por você. Quem tem os meus mandamentos, guarda. João capítulo 14, versículo 21. Quem tem os meus mandamentos, guarda os mandamentos. Se você pegar esse código e entender isso, a sua história muda a partir de hoje. Deus não sustenta fé desobediente. Então, quando você sustenta uma fé desobediente, você não vai conseguir sustentar sua casa, você não vai conseguir sustentar sua saúde, você não vai conseguir sustentar teu casamento, você não vai conseguir sustentar tua vida financeira, você não vai conseguir sustentar os teus negócios. Obediência protege o futuro. Eu escolho obedecer, não apenas crer. Escreve isso aí. Escreve isso no comentário. Deixa isso. Eu escolho obedecer, não apenas crer. Agora, pega isso, você crendo e obedecendo,
Meu amigo, minha amiga, ninguém te para. Você vai se tornar imbatível, imbatível. E outra coisa, ninguém vai ter acesso às trevas, você vai se tornar inatingível. O mal não vai ter acesso até você. Deus cria uma cerca. Por isso que eu venho falando que nós vamos chegar em todo o Brasil, em todos os continentes, África, Ásia, fazendo a vontade de Deus. Eu não tenho recurso, não tenho condição, mas eu sei que Deus vai levantar pessoas. Eu sei que Deus vai enviar recursos. Eu sei que Deus vai levantar pessoas que vão patrocinar a obra dele. Ele vai levantar pessoas, ele vai tocar em corações, pessoas que vão estar alinhadas, que entendem essa missão, pessoas que estão sendo tocadas. Porque o único objetivo que nós temos, nós não estamos construindo algo que é falso, nós não estamos construindo algo na areia. O ministério não está sendo construído na areia, não. É com alinhamento. O ministério está sendo construído na rocha. Não é com falsidade, não é com mentira, não é com doutrina humana, não é com regimento humano, não é com partidarismo, não é com egoísmo, não é com falsidade. Fé sem obediência cria frustração espiritual. Deus não confirma rebeldia com milagre. Deus não confirma. Deuteronômio 28, 1 e 2. Se ouvires atentamente, virão sobre mim e me alcançarão todas as bênçãos. 1 Samuel 15, 23. A rebeldia é como feitiçaria. Então entende isso. Quem desobedece é como pecado de feitiçaria. Rebeldia, fé desobediente. Então, decida hoje. Decisão agora, final aqui na nossa live. Decide abandonar a fé ilusória, a fé desobediente e declara aí, eu obedeço, eu alinho o meu coração com Deus, fé, e aí o céu confirma quem vive em obediência. É isso que acontece. A fé não só obedece, mas sustenta, a fé obediente não só obedece, mas sustenta uma história, um destino. Pode acontecer o que for nesse mundo. O embate, a crise, as lutas que vierem a acontecer aí fora, não tem problema. Você vai estar guardado e protegido, blindado pelo Criador dos céus e da terra. Porque Deus é o seu guardião. Deus é o Criador dos céus e da terra. Ele protege você, Ele te guarda. Ele está com você. Isso é muito poderoso. Isso é muito poderoso. Por isso que Abraão foi o pai da fé. Porque Abraão, qual o milagre que Abraão fez? Qual o milagre que Abraão ele fez? Abraão só obedeceu. Abraão só obedeceu. Deus falava para ele, faz isso, Abraão. Abraão fazia. Abraão, faz aquilo. Abraão fazia. Abraão falava, eis-me aqui. Ele foi justificado porque ele tinha uma fé obediente. Por isso que ele é o exemplo. Está escrito, olhai para Abraão. Quando eu o chamei, ele era um só. O profeta Isaías falou sobre isso. Isso está em Isaías 50 Isaías 50. Se eu não estou errado, Isaías 51. Olha só, 51. Está aqui, ó. Versículo 2. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, que vos deu a luz, porque sendo ele só, o chamei, abençoei e o multipliquei. Abençoei, chamei e o multipliquei. Quer dizer, ele era um só. Era um só. Quando Deus o chamou, ele era um só. Deus o abençoou e o multiplicou. Sabe por quê? Porque ele creu. Ele creu. Ele creu. Ele obedecia. Ele tinha essa qualidade de fé. Isso fez toda a diferença. Eu quero orar por você agora. Que essa segunda-feira,
Deus muda a sua história. Tudo muda. Vou repetir. Fé sem obediência é ilusão espiritual. Esse vídeo, essa live, chegando a centenas, dezenas e milhares de pessoas, muda a história, muda a vida de muita gente. De empresário, casais, famílias, filhos, homens, jovens, anciãos, muda a história de muita gente. Vamos orar? É a bênção. E hoje vai ser um dia produtivo, um dia de bênção, um dia de progresso e prosperidade. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu profetizo e declaro que esta segunda-feira seja de provisão divina, intervenção dos céus, para todos que me acompanham aqui no nosso canal do YouTube. Sejam prósperos, sejam bendecidos, sejam abençoados, sejam iluminados. Ó Deus Todo-Poderoso, uma fé sem obediência é ilusão. Quem carrega uma fé sem obediência, meu Deus, está projetando um futuro de fracasso, de perdas. Quem carrega uma fé obediente tem um futuro garantido. Por isso, meu Deus, não importa o tamanho dos erros, do pecado, da falha, se a pessoa se arrependeu e tomou a decisão que agora vai obedecer, então ela começa a trilhar um novo caminho de bênçãos, de progresso, de prosperidade. Eu te abençoo. Você decidiu, escolheu a obedecer e não apenas crer, então a sua obediência, essa pequena semente chamada obediência, libera colheitas incontáveis, prosperidade, saúde, refrigério, paz de espírito para o seu corpo, para a sua alma, para a sua mente, para o seu coração, restauração para o seu casamento, sucesso para os seus negócios, vida abundante, obras, sabedoria divina, caminhos abertos. Meu Deus, e assim nós vamos avançar com a Igreja Nação dos Escolhidos, para levar reino, para levar salvação, para levar milagres, porque eu creio, meu Pai, que agora milagres estão chegando, do norte, do sul, do leste e do oeste. Ó Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, meu Pai, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém, e graças a Deus. Amém? Deus abençoe. E olha, vamos avançar. Lembrando, hein, a todos, nesse domingo eu vou estar em Belo Horizonte. Atenção todo o povo de Belo Horizonte, hein? E 10 horas da manhã na Avenida Augusto de Lima, 1860 aí no Barro Preto. Eu espero você. E sexta-feira o nosso culto, Hora do Milagre, aqui pelo canal do YouTube, ao vivo com todas as pessoas também, de libertação e Hora de Milagre, 20 horas. Não perca, porque vai ser forte, tá bom? Deus abençoe você, a tua casa e a tua família. Ótima segunda-feira.